Já estamos agora vivendo um momento de pandemia, né? Então, essa live de hoje é para falar um pouco sobre a pandemia, sobre o que a Secretaria está fazendo, junto com outras secretarias e com a gestão do município. Está aqui comigo hoje Lorena Bonfim, coordenadora da Vigilância Epidemiológica, André Valois, secretária de Assistência Social. Agradecer desde já o apoio da gestão, né, que tem nos dado um suporte muito grande para estar realizando todas as atividades que temos realizado até então. Agradecer a todas as secretarias, em especial a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Meio Ambiente. Dizer que estamos vivendo no mundo, né, um momento novo, né? As pessoas da minha idade e de outras idades nunca viveram um momento como esse, então, um momento de pandemia, o próprio nome já fala. É um momento que uma doença, que no caso é o coronavírus, ele atinge o mundo como um todo. Então, é um momento que a gente está encontrando caminhos. Então, como eu falei anteriormente, a gente nunca viveu isso. Então, nos pegou de surpresa. Estamos buscando estratégias, buscando caminhos, estamos tentando encontrar as formas de prevenção para que esse vírus, né, essa doença, ela não chegue à nossa cidade e que, se chegar à nossa cidade, que a equipe de saúde esteja pronta, esteja preparada para atender os possíveis casos. Hoje, na Bahia, nós temos 176 casos, né, e um registro de óbito. Aqui em Morro do Chapéu, nós tínhamos 2 casos suspeitos. Recebemos hoje o resultado do teste, o LACEN, e já aproveitando, informando a população que esses resultados estão demorando mais do que o normal. Então, geralmente, a gente encaminha uma amostra dessa para o LACEN, com 24, 48 horas, esse resultado já é disponibilizado para o município. No entanto, como a demanda está muito grande para o LACEN, essas amostras estão demorando um pouco mais do que o normal. Então, hoje, no final da tarde, recebemos o resultado de um desses testes que foi enviado, e graças a Deus que esse resultado foi negativo, e estamos ainda aguardando o resultado de um teste que foi feito. Esperamos que esse resultado também seja negativo. Eu vou falar um pouco do que a Secretaria de Saúde vem fazendo e depois a gente abre para as perguntas, para os questionamentos. Uma das ações que nós temos feito, né, que está surtindo um efeito bem bacana, são os grupos no WhatsApp. Nós temos um grupo no WhatsApp para dúvidas, para questionamentos, para informações, para denúncias. Lembrando assim que esse número também pode ser para sugestões. Então, como eu falei anteriormente, é um momento novo e nós estamos buscando caminhos. Então, aproveitar para, nesse momento, pedir ajuda da população que também nos envie caminhos, né? Então, talvez nós, enquanto gestão, a gente não consiga enxergar todos os caminhos possíveis para a gente estar prevenindo essa doença. O número está amplamente divulgado aí no Instagram, então todos podem ter acesso a esse WhatsApp. Além desse WhatsApp, que a gente está recebendo denúncias, informações, sugestões, nós temos também o WhatsApp de pessoas voluntárias. Então, algumas pessoas aqui do município se dispuseram a estar nos ajudando e a gente desde já agradece. Então, temos esse grupo de voluntários. Então, isso foi um artifício que a gente utilizou para realmente estar buscando ajuda, que é o que a gente mais precisa nesse momento. É importante falar sobre as barreiras de contingência que estamos realizando e aproveitar para agradecer todos os profissionais de saúde que estão juntos, né, vestiram realmente a camisa. Agradecer muito a todos. Estamos aí fazendo essas barreiras, trabalhando nas entradas da cidade, com orientação a todas as pessoas que estão chegando ao município. Essas pessoas estão sendo orientadas com relação às medidas de prevenção ao coronavírus. Falar da importância de outra ação que a gente está fazendo também, que é a higienização das ruas com água e cloro, e agradecer mais uma vez a Jaime, né, na Secretaria de Meio Ambiente, que tem nos ajudado bastante também. Essa é uma atividade que, inclusive, outros secretários de outros municípios me ligaram para perguntar, né, por que está realizando esse tipo de atividade, de onde a gente tirou essa ideia, porque realmente é algo inovador e que a gente está utilizando aqui no município.
E como eu falei anteriormente, como o coronavírus é algo novo, a gente nunca viveu, então todos os dispositivos que a gente pode utilizar para prevenir que esse vírus chegue à nossa cidade, que ele se alastre, a gente está utilizando. Falar que nós estamos realizando sempre, né, capacitações, reuniões com os profissionais de saúde. Hoje à tarde, a equipe da atenção básica e a vigilância epidemiológica estiveram reunidas com os médicos e os enfermeiros da atenção básica, buscando levantar as estratégias que cada unidade vem realizando para ver o que é que tem dado certo, né, para mobilizar também outros profissionais e compartilhar o que é que cada um vem fazendo. Né? Então, a gente está bem feliz com o empenho de todos os funcionários. Dizer que nós já fizemos também reunião com todos os motoristas e condutores, técnicos de enfermagem, os condutores do SAMU, né, participaram também. Então, todos esses profissionais, a gente está sentando, discutindo e dialogando de como é que a gente pode estar tratando e instrumentalizando esses profissionais no intuito de prevenir realmente a doença do coronavírus aqui no município. Outra ação também que foi pensada por nós, a Secretaria Municipal de Saúde, foi a questão do atendimento psicológico aos funcionários da saúde. Né? Então, a gente entende que é um momento bastante complicado. Os profissionais de saúde que ficam à frente, né, são os profissionais que vão ficar à frente desse problema, e realmente a gente percebe que tem muito profissional estressado, com sobrecarga de trabalho, e por conta disso a gente vem pensando também em atender esses profissionais. Então, agora na live, eu gostaria também de compartilhar a todos que a Secretaria de Saúde vai estar dando esse suporte psicológico aos profissionais da saúde, quarta-feira pela manhã no CAPES. Então, vamos ter essa psicóloga para estar atendendo especificamente os profissionais de saúde. Vou passar a palavra um pouquinho agora para a Lorena, para ela falar sobre a vigilância epidemiológica, e aí depois a Andrea completa. Boa noite para todos. Como a secretária Franciele já falou, aqui no município a gente tinha 3 casos suspeitos. Né? Na tarde de hoje a gente teve resultado de mais um teste, então a gente tem hoje 2 casos descartados e um caso ainda aguardando o resultado pelo LACEN. O LACEN está com uma demanda muito grande, inclusive isso hoje já foi abordado nos grupos de WhatsApp de coordenador de vigilância epidemiológica, que vem demorando. No início a gente tinha uma resposta de 24 horas e agora a gente já tem cerca aí de 72 horas aguardando o resultado desse último teste que foi enviado. Como a secretária também já frisou, o município vem adotando diversas estratégias no enfrentamento ao coronavírus, né? Diversas reuniões a gente já teve, hoje a gente teve com o médico e enfermeiro, para sentar, para ver como foi o fluxo nessas 2 últimas semanas, desde que a gente adotou os protocolos do Ministério. Enfermeiros, motoristas, pessoal de transferência, enfim, todo o corpo de profissionais da Secretaria de Saúde já foram treinados e, continuamente, através das reuniões de equipe, cada PSF vai fazendo sua atualização. O coronavírus, por ser uma doença nova, sempre está mudando alguma coisa. Um protocolo do Ministério da Saúde, por exemplo, hoje já está na versão 6, isso em cerca de 10 dias. Então, o volume de informação gerado por essa pandemia é muito grande. Então, a gente descentralizou e as equipes, os médicos, os enfermeiros, repassam as informações para os demais, os agentes comunitários, enfim. A gente também junto com o coronavírus, a gente também está passando por uma campanha de influenza. E eu gostaria também de falar sobre isso, porque a gente está enfrentando uma alta procura, né, pela vacina, e a gente tem recebido um quantitativo reduzido. Então, eu gostaria de já justificar e falar que as doses são de responsabilidade, a distribuição é responsabilidade do governo federal.
tá? Então, a gente recebeu 2.400 doses até o momento. Essas 2.400 doses já foram utilizadas, aplicadas. Inclusive, posso já falar que a busca pelos idosos está sendo muito grande, o que é bom, significa que a gente vai bater uma meta de 90%. E, no momento, a gente está sem vacina nos postos, sem a vacina contra a influenza, a gente deve chegar amanhã, quarta-feira, deve chegar mais um quantitativo. Mas, voltando ao coronavírus, tenho que frisar também que a gente está no outono, né? Então, é um período onde as pessoas já costumam apresentar problemas respiratórios. Depois da portaria 454, quando o Ministério da Saúde disse, olha, a gente tem uma transmissão comunitária. O que é essa transmissão comunitária? Significa que a gente pode ter um caso confirmado em qualquer cidade, pode ser aqui no município, e que a gente não consiga estabelecer um vínculo, a gente não consiga dizer de onde essa pessoa contraiu o vírus, certo? Então, isso a gente diz que é uma transmissão comunitária. No dia 20 de março, o Ministério da Saúde decretou a transmissão comunitária em todo o país, e o que é que mudou? Hoje, qualquer pessoa que tiver sintomas respiratórios e for atendida numa unidade de saúde da família ou no Hospital São Vicente, evidentemente o Hospital São Vicente é para casos mais graves, essas pessoas vão ser avaliadas pelo médico e o médico vai dar um atestado de 14 dias para ficar em isolamento, certo? Também é importante falar que algumas pessoas questionam muito a gente, né, Franciele, em relação a fazer exames em todas as pessoas que têm sintomas respiratórios. O país não tem condição de testar todas as pessoas que ficarem gripadas, certo? Que apresentarem sintomas respiratórios. Então, existem critérios. Aqui na Bahia, quais são eles? Pessoas que estão internadas, pessoas que apresentam um quadro que a gente chama de síndrome respiratória aguda grave, que seria uma insuficiência respiratória severa, gestante com sintomas respiratórios. Nós, profissionais de saúde, também somos testados. Além disso, se alguém vier do exterior ou de áreas com transmissão comunitária sustentada, também são testadas. O que seria essa área de transmissão comunitária sustentada? São Paulo. São Paulo já é de conhecimento de todos que já existe uma transmissão comunitária e, enfim, quem vem de lá manifestando sintomas, é uma das pessoas que a gente poderia fazer o teste. Eu vou passar a palavra agora para a secretária de assistência, Andrea, para ela dar uma palavrinha também. Boa noite. Então, a gente está aqui hoje, né, representando a Secretaria de Assistência Social, porque entendemos que a Secretaria de Assistência Social tem que andar junto com a saúde no enfrentamento dessa pandemia. A Secretaria precisa e está fazendo de tudo para minimizar todos os danos sociais e econômicos causados pela pandemia. A gente já consegue identificar, infelizmente, alguns problemas nesse sentido, e eu quero compartilhar com vocês o que a Secretaria tem feito e quais são os planejamentos, o que a gente pretende fazer para apoiar a nossa população. Mas, antes disso, eu quero aqui parabenizar, né, a atuação da secretária Franciele, que, nesses 30 dias, recebeu a Secretaria com esse problema, né, mundial, e que chegou até nós, né, de certa forma, porque a Bahia, a gente já tem casos, e que tem enfrentado de uma maneira muito responsável, muito competente, juntamente com o apoio do nosso prefeito Léo Dourado. Então, eu participo de grupos de WhatsApp de secretários de outros municípios e percebo que, de fato, o nosso município está à frente em relação a boas práticas. E isso nos deixa muito tranquilos. Eu percebo que a população está mais segura, inclusive, porque entende que a gestão tem esse compromisso. Então, nesse momento, também eu quero aqui reafirmar o compromisso da gestão e o compromisso da Secretaria de Assistência Social. Então, a primeira pergunta que todos estão fazendo e tem causado uma grande ansiedade das pessoas é em relação a esse auxílio, né, emergencial para trabalhadores informais de baixa renda, que foi anunciado pelo ministro da Cidadania, que já foi aprovado pela Câmara de Deputados e hoje à tarde também foi aprovado pelo Senado. Passa para a sanção do presidente
E, a partir disso, sairá um decreto ou portaria orientando os municípios de como procederemos para cadastrar essas pessoas, como ocorrerá o pagamento. Então, por favor, não abram esses links de inscrição. Não há nada oficial do governo de como funcionará esses cadastros. Aguardem as nossas orientações. Não se dirijam à Caixa Econômica, né, aos CRAs, ao Programa Bolsa Família, CAD Único, porque a gente ainda não pode dar essas respostas para vocês. Né, lembrando também que esses programas estão fechados, porém estamos trabalhando via WhatsApp, via celular. Os telefones todos estão disponíveis nas redes sociais e a gente tem, inclusive, respondido a muita demanda da população via telefone. Eu quero também aproveitar para pedir aqui depois para a equipe colocar aqui na live esses telefones, tá bom? Eu também quero dizer que os recursos que foram anunciados pelo governo federal no enfrentamento dessa pandemia, no tocante à assistência social, eles não chegaram para o nosso município e também não existe nenhuma portaria que regulamenta, que autorize a flexibilização do uso dos recursos dos programas que nós já temos. Então, não existe recurso específico, por exemplo, para assistência social comprar cestas básicas com recurso estadual e federal. E isso também acontece em outras pastas, que todo o investimento tem sido feito com recurso próprio. Então, a gente tem a dificuldade financeira também nesse momento, porém, a gente conta com a sensibilidade do nosso gestor, que já sinalizou hoje que nós já abrimos compra de um quantitativo bom de cestas básicas para que a gente possa suprir as necessidades emergenciais do nosso povo. Eu tenho certeza que a gente não vai conseguir, talvez, tudo, mas nós temos equipes preparadas, nós temos já pessoas cadastradas nos nossos programas, no CRAS, no Serviço de Convivência, e a gente, juntamente com a saúde, né, a partir das demandas que eles trouxerem, de casos mais específicos, inclusive, de pessoas que estejam em isolamento social, a gente, inclusive, já tem feito esse apoio, né, de cestas básicas de emergência, do apoio, né, que tem que ser maior nesse sentido. A gente também, nesse momento, informa que é algo também positivo, que o nosso município foi contemplado por 566 novos cadastros do Bolsa Família. Cadastros esses que estavam na lista de espera há 2 anos. E isso é algo positivo para o momento, visto que mensalmente vai haver um repasse de mais de R$100 mil, e isso aquece a economia do município, né, o retorno para os comerciantes daqui e também para as famílias que assim necessitam. Uma outra questão que a gente precisa aqui frisar é que a gente precisa encontrar meios para que as famílias não se aglomerem nos CRAs para receber as cestas básicas. Então, eu peço que vocês aguardem a orientação das nossas equipes. Cada equipe vai trabalhar de acordo com a necessidade de cada região. Nós vamos também chegar ao interior do município para distribuir as cestas básicas com as equipes volantes do CRAS. Nós já temos os levantamentos todos, né, o número de pessoas, e a gente com certeza vai encontrar uma maneira de resolver a situação. Uma outra notícia também é que a gente ficou sem receber produtos da agricultura familiar há 2 semanas, porém, essa semana já está normalizada e quinta-feira as famílias que são cadastradas no CRAS para receber os alimentos da agricultura familiar, elas irão receber. Então é isso, me coloco à disposição, a gente pode depois abrir para perguntas. E há uma outra questão em relação à alimentação escolar, à merenda escolar. Muitas perguntas surgem nesse sentido. A secretária Thaís Barreto é muito sensível, desde o início dessa crise, que ela tem tentado já destinar a alimentação escolar para as famílias que possuem alunos na rede municipal. Porém, está se aguardando também a sanção do presidente. Hoje à tarde também foi votado no Senado, autorizando. Os municípios que já fizeram isso, essa destinação da alimentação escolar, foi por conta de que o Conselho de Alimentação do município aprovou. Né? E o Conselho daqui de Monte Chapéu preferiu, né, para não ter problemas futuros, esperar toda a orientação mesmo do governo federal. Eu que lhe agradeço mais uma vez, André, pela parceria, né, pelo companheirismo.
nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Dizer também que nós estamos trabalhando sempre em conjunto com o hospital, né? Então, agradecer também a parceria, o diálogo do hospital. O hospital ele está se preparando, né? Então a gente espera que não aconteça, mas caso venha acontecer algum caso de coronavírus aqui em Morro do Chapéu, o hospital ele já está preparado para atender a esses casos, né? Então, a gente sabe que exige muitos cuidados para atender um caso, porque esse caso pode contaminar outras pessoas. Então, a gente já está pensando nisso, o hospital já está preparado para isso. Né? Nesse momento, eu gostaria também de fazer um apelo à população de Morro do Chapéu com relação às fake news. Né? Então, é um momento muito delicado, é um momento atípico para todos nós. E, em alguns momentos, a gente precisa parar, né? Ao invés de estar desprendendo nossa energia, nossos pensamentos, nossas ações, em atividades que realmente vão servir de prevenção, a gente precisa parar para desfazer algumas fake news que surgem. Né? Então, pedir à população que nos ajudem nesse sentido, pedir à população também que nos ajudem ficando em casa. Né? Então, uma das medidas de prevenção que mais surtem efeito para o coronavírus é o isolamento social, e isso não é Franciele que fala, não é Lorena que fala. Né? Então, é a própria Organização Mundial de Saúde, a gente deve respeitar isso, porque a medida de prevenção que mais surte efeito é realmente o isolamento social. Então, a gente entende que não é fácil, né, compreender esse momento, mas é um momento que a gente precisa realmente ficar em casa para a gente cuidar da nossa saúde e da saúde do outro. É um momento que a empatia ela deve estar presente, né, em nossas vidas para a gente tentar realmente cuidar do outro. Eu acho que agora a gente vê se tem alguma pergunta, algum questionamento para a gente ir dando continuidade. Pronto. Jefferson Leão fala, é importante falar também que esse direciona-se até a unidade de saúde e também tem direito a pegar atestado para todos os familiares e que todos devem permanecer em quarentena. Todos já são tratados como um possível portador de Covid, porém só depois da confirmação. Então, é como Lorena falou, né? Então, nesse momento, irão surgir alguns sintomáticos respiratórios, né? Algumas síndromes gripais, que não necessariamente quer dizer que é coronavírus. Né? Então, toda e qualquer pessoa que tiver com alguma síndrome respiratória, essa pessoa ela vai estar recebendo, sim, esse atestado para realmente ficar em casa. Quer dizer, aquelas pessoas que realmente atendem como caso suspeito de coronavírus, para ficar em casa e fazer esse isolamento social. É importante também falar que a população precisa realmente fazer o isolamento social, entender a importância do isolamento social, porque até o momento que a gente descarte essa possibilidade, né, então ele pode ser um potencial portador do coronavírus. Roberto Silva Júnior. Boa noite. Eu gostaria de saber quais medidas estão sendo tomadas para evitar as aglomerações de pessoas nos bancos, como ocorreu hoje. Muito boa sua pergunta, Roberto. A Secretaria de Saúde tem tido um problemão enorme para conseguir conter essas pessoas. Nós temos uma vigilância sanitária bem presente, atuante aqui no município, e a própria vigilância sanitária tem tido muito problema, muito trabalho para conseguir evitar essas aglomerações. Então, o apelo que a gente faz é que a população nos ajude nesse momento. Então, infelizmente, a Secretaria de Saúde né, a gestão como um todo sozinha, nesse momento, não é o suficiente para a gente conseguir prevenir o coronavírus. Então, a gente precisa do apoio e da compreensão da população nesse momento. Porque o que é que tem acontecido?
essas aglomerações, por exemplo, principalmente na porta do banco. A vigilância sanitária vai lá, orienta a população, né, com relação ao distanciamento social, que é orientado pelo Ministério da Saúde, orienta a população com relação a esse distanciamento. Quando a vigilância sanitária sai, a população volta a se aglomerar. Então, nesse momento, a gente pede a ajuda da população mesmo, que, inclusive, tem nos ajudado bastante. A gente percebe que as pessoas têm buscado essas medidas de prevenção, mas que continue, que nos ajudem cada vez mais. André Passos. Gostaria de saber o que vão fazer com a UPA de Morro do Chapéu, que está parada há muito tempo. Então, a UPA de Morro do Chapéu, ela foi construída em 2010, né? Então, são 10 anos que ela foi construída. Nesses 10 anos, ela foi muito deteriorada. No entanto, a gestão já tem se preocupado com relação a isso, né? Então, já foi feita uma limpeza lá na UPA. E, muito provavelmente, daqui para a semana que vem, a gente vai estar iniciando a reforma da UPA para ela servir realmente como um apoio do Covid-19. Então, a gestão já tem pensado, sim, na UPA enquanto apoio para isso. Pode, deve. Em relação a essa questão dos bancos, né, que estão... Em relação a essa questão, né, das aglomerações nos bancos, a gente também pede à população para usar o cartão na função débito, por conta de que as pessoas ainda têm, né, o costume, a cultura, principalmente da zona rural, de usar o dinheiro em espécie. Inclusive, a própria China, hoje em dia, já não usa o dinheiro em espécie nem moeda, justamente para não propagar, né, o vírus. Uma outra sugestão é que os idosos também evitem vir aqui para Morro do Chapéu fazer os saques, né, desses dinheiros. Veja se tem alguém da confiança, porque o idoso que sai lá de Umuraninha, de Fedegosa, de Duas Barras, ele está se sujeitando a ter ao contágio, né? Porque ele vem para uma outra cidade, ele vem num carro com outras pessoas. Então, essas medidas todas, elas devem ser tomadas. E a gente, como a Franciele disse, a gente depende muito também, nesse momento, do entendimento das pessoas, que não é orientação da prefeitura, da polícia militar, é uma orientação para salvar a vida de cada um. Quando vem o vigilante ali e pede para a pessoa se afastar da outra pessoa, é cuidando da vida daquela pessoa que está naquela fila e que pode ser infectada. Então, a gente precisa, né, enquanto cidadão, entender que a gente precisa fazer a nossa parte mesmo. Tiago Barbosa tinha a possibilidade de viajar para um morro, passar uns dias, mas preferi me manter em Salvador justamente para não correr o risco de estar transportando o vírus para outras regiões. Muitas vezes não estamos infectados, mas até uma roupa contaminada pode pôr tudo a perder. Exatamente, Tiago. Então, foi uma atitude bem sensata sua, né? Porque o vírus, inclusive, ele pode estar incubado, né? Então, você pode ser um transmissor do vírus e não saber, não manifestar sintomas. E você está transmitindo esse vírus a outras pessoas. Então, foi uma atitude bem sensata sua nesse momento que você preferiu não viajar. Então, aquelas pessoas que podem evitar viajar, aquelas pessoas que podem evitar sair de casa, façam isso, né? Então, nós, profissionais de saúde, infelizmente, não podemos fazer isso, né, Lorena? Então, a gente precisa estar na rua, a gente precisa estar nas barreiras, nós precisamos estar nos PSFs, no hospital, para que o cuidado continue. É importante a gente até fazer um apelo, né, para aquelas pessoas que chegaram no município nas últimas semanas, que obedeçam à quarentena, né, que fiquem em casa pelo período mínimo de 7 dias. Eu quero aqui parabenizar o trabalho de meu colega Juan, coordenador da Vigilância Sanitária. É uma equipe de 7 pessoas e que tem se desdobrado
para atender a todas as denúncias, notícias, informações que a gente recebe de pessoas que chegaram de fora. Então, a gente pede a você que chegou de São Paulo, de Salvador, que respeite a determinação do decreto e que permaneça em quarentena pelo mínimo de 7 dias, certo? Porque a gente tem tido dificuldade com algumas pessoas em relação ao cumprimento dessa normativa. Tene Coutinho pergunta: boa noite. Em Morro do Chapéu tem algum caso suspeito no momento? Temos. Provavelmente você entrou na live agora, a gente já falou. Aqui em Morro do Chapéu nós temos um caso suspeito. Esse caso já foi feita a coleta e nós estamos aguardando o resultado. E assim que sair o resultado, vamos estar comunicando à população. Murilo Maia, parabéns pelos esclarecimentos e decisões acertadas no combate ao Covid. Gostaria de saber se o município dispõe de suporte para eventuais casos graves que necessitem de equipamentos complexos. Então, Murilo, o município de Morro do Chapéu, provavelmente você está falando aí de algum paciente que venha realmente a evoluir para cá, um caso mais grave, precisa de uma intubação. Nesses casos, a gente vai estar encaminhando esses pacientes ou para a Irecê, né, para o hospital regional, que também já está se preparando para isso, já tem ala específica para o Covid-19, ou para o hospital em Salvador, o Couto Maia. Era bom salientar também que a equipe do hospital daqui já tem uma ala já toda reservada para o atendimento dos pacientes com suspeita de coronavírus. E como o Franciele já falou, existe uma classificação de risco verde, amarelo e vermelho. Nossa classificação aqui do Hospital São Vicente seria o verde, o amarelo seria o Hospital Regional de Irecê, e o vermelho, o Instituto Couto Maia, em Salvador. Tá? Mas a gente entende que... E a gente espera que não aconteça um caso de gravidade, mas se acontecer, as equipes já estão se preparando, inclusive SAMU e outros dispositivos do município. O Gando Araguaia, olá, boa noite. Eu queria saber como está sendo as prevenções como o Covid no interior do município, principalmente em bares. Isso tem sido um grande problema para a gente, né? Se a gente for perceber, na verdade, o país ele não tem preparação para enfrentar uma pandemia, né? Então, nós estamos tentando, buscando recursos, buscando as melhores estratégias para prevenir o nosso município. Mas o país ele não tem estrutura para enfrentar uma pandemia como essa. Porém, estamos tentando buscar estratégias. Com relação aos bares no interior dos municípios, cada interior do município tem uma equipe de saúde da família. E aí a nossa solicitação foi exatamente essa, que essas equipes de saúde da família façam um trabalho de mobilização, de conscientização dessas pessoas para que evitem aglomerações, para que respeitem o isolamento social, para que todas essas medidas de prevenção do coronavírus sejam realizadas. No entanto, a gente tem enfrentado um desafio muito grande com relação aos bares, algumas pessoas que ainda insistem em não seguir as orientações da saúde. Em alguns casos, a gente pede que o pessoal da vigilância sanitária vá até lá, né, e dizer também, e nesse momento aproveitar e agradecer o apoio da polícia, que também nos tem dado esse suporte. Então, sempre que a gente solicita o apoio da polícia, a gente tem conseguido essa comunicação. Só que, infelizmente, a população... nesse momento a gente precisa da ajuda da população mesmo, porque quando eu falei no início da live que a gente tem um WhatsApp para denúncias, para sugestões, esse WhatsApp, na maioria das vezes, a gente vem recebendo bastante denúncias e principalmente dos povoados do município. Então, também fica aqui o nosso pedido que essas pessoas se conscientizem. O coronavírus não é brincadeira, não é uma gripezinha, né? Então, é algo sério que a gente precisa levar com seriedade, a gente precisa estar atento com relação aos sintomas. Aquelas pessoas que vêm de outros municípios, principalmente municípios que já têm casos confirmados,
Então, é um momento difícil para todos nós, mas que a gente precisa seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde. Vale ressaltar que no decreto municipal prevê as penalidades para as instituições, para os comércios que descumprirem o que preconiza esse decreto. Então, uma das medidas é justamente a cassação do alvará de funcionamento e as penalidades previstas em lei. A gente espera que não seja necessário que a população seja penalizada a esse ponto para salvar a sua própria vida e a vida de quem eles convivem. Então, mas vale ressaltar isso, que a vigilância tem feito esse papel importantíssimo junto com a polícia, e nós já temos, inclusive, relação de alguns comércios, de alguns bares, que estão descumprindo o decreto, né? Que a polícia chega, depois que a polícia vai embora, eles abrem. Então, as medidas judiciais estão sendo tomadas. Foi bom você tocar no assunto do comércio, né? Então, foram levantadas muitas dúvidas com relação a abre o comércio ou não, como é que vai ficar isso. Então, desde já eu peço um pouco de paciência aos comerciantes, né? É um momento que a gente precisa realmente pensar no outro, e quando a gente fala no outro, a gente fala da família de Andrea, da família de Lorena. No outro não é alguém longe, é alguém bem próximo da gente. Então, essas medidas que estão sendo tomadas pela gestão de manter o comércio fechado por mais algum tempo, de manter o isolamento social, são medidas que são orientadas, né, pelas instâncias da saúde, e são medidas que precisam ser feitas, e principalmente nesse momento. Então, é pensando realmente na saúde da população, pensando no cuidado, né, com relação às pessoas que aqui residem. Tem mais alguma? Esse isolamento é necessário para... Ednólia Ferreira pergunta: esse isolamento é necessário para qualquer pessoa que venha de outra cidade ou somente pessoas que vêm de uma cidade onde há casos de doença? Esse isolamento ele é importante para qualquer pessoa, porque assim a gente sabe, por exemplo, que Feira de Santana tem casos, que Salvador tem casos, mas você pode vir de alguma cidade que até então não tenha nenhum caso confirmado, mas né, não quer dizer que nessa cidade não tenha caso. Então, a gente falou no início da live que esses testes de confirmação do coronavírus, eles estão demorando muito para chegar ao resultado. Então, se normalmente esse resultado chegaria com 24, 48 horas, hoje, por conta da demanda, está demorando 4, 5 dias. Então, isso não nos assegura que você está, por exemplo, que nessa cidade que você está, não tenha nenhum caso de coronavírus. Então, é importante que a gente realmente pense na prevenção. Então, antes... né, até mesmo da confirmação, o ideal é o isolamento mesmo. Acho que acabamos... Maria do Carmo Dantas. Muito boa essa iniciativa da live para esclarecer melhor sobre as providências contra o Covid-19. Estou muito orgulhosa por termos uma gestão e profissionais competentes atuando de forma eficaz para nos proteger. Deus os ilumine e os proteja. A gente agradece, né? Amém. E que Deus continue nos iluminando, nos abençoando e mostrando o melhor caminho para a gente estar trilhando aí no combate e na prevenção do coronavírus. Agradecer aqui a todos os presentes pelo apoio, por estar aqui. Agradecer a Yuri, da comunicação, que nos deu uma mão imensa. A Roberto também, a Tinho, muito obrigada por ceder o espaço. E é isso, estamos juntos. Vocês têm aí o WhatsApp da Secretaria de Saúde. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, quem quiser se colocar enquanto voluntário, está aí. E é só agradecimento. Agradecer também aos profissionais de saúde que têm nos ajudado bastante nessa luta contra o coronavírus.